Bem-vindo às aulas do curso de Projetos com CLP. Essa é a aula sobre a aplicação de projetos de sistemas automáticos utilizando o ML, para a definição do sistema, parte 3. Então, lembrando que o ML então, é uma linguagem de modelagem unificada, tá? E tem os componentes visuais, as descrições visuais dela, e não é proprietária, então a gente pode usar sem restrições, e permite a utilização de diagramas padronizados para especificar e visualizar um sistema. Então, nesse caso aí, essas são as características principais da UML que a gente vai utilizar como auxílio, uma ferramenta de auxílio para a definição do sistema automático que a gente deseja. Então, dentro dos diagramas da UML, a gente vai então trabalhar com os diagramas de caso de uso, e os casos de uso e os diagramas de sequência. Então, são os dois elementos que a gente vai utilizar nessa metodologia de projeto de sistemas automáticos aí que eu apresentei para vocês na aula passada. Então, exemplo de uma máquina de recortes. Então, uma máquina de recortes tem por objetivo o recorte automático de placas de tomadas e interruptores, tendo como matéria-prima placas de madeira pré-preparadas, ou seja, com suas dimensões externas definidas, então vou ter placa 4x2 e 4x4. Deseja-se que o operador tenha a opção de funcionamento manual da máquina, automático, e setup, forma de setup da máquina para entrar em operação. Deve ser levado em consideração os processos de parada também e de emergência. Então, processos de parada e emergência são separados e diferentes aí, nesse caso para a máquina. Emergência, a qualquer momento que a máquina estiver funcionando ou parar, ela vai parar e fazer as operações de emergência e ficar parada naquele momento lá, perdendo ou não a placa. Com uma parada, a placa, mesmo sendo no meio de um processo, no meio de um ciclo de operação ou usinagem, ela vai terminar esse ciclo e depois ficar pronta para o próximo ciclo, esperando o comando do usuário. Então aqui tem a máquina, onde eu tenho aqui a matéria-prima aqui, que é alimentada aqui na forma manual por gravidade, então o operador carrega aqui a matéria-prima aqui, que são as placas cortadas, e ele seleciona qual tipo de placa ele vai utilizar, 4x2 ou 4x4. Então eu tenho um botão de seleção para isso, esse botão está aqui. E embaixo desse alimentador aqui a gente tem um pistão que fica segurando as placas aqui. Quando eu inicio o ciclo, ele pega e abre, o pistão recua e uma placa cai e vem nessa posição que está aqui, que seria a posição para início de usinagem. Então daqui, na verdade, esse pistão aqui vai fazer o que? Vai empurrar essa placa que caiu aqui, ó. Então ele vai empurrar essa placa que caiu, porque dá para ver que quando a gente pede para voltar esse pistão aqui e segurar a próxima placa esperando até o próximo ciclo, então ela vai empurrar essa placa aqui nessa posição aqui. Chegou nessa posição, eu tenho aqui um outro pistão aqui que vai fixar essa placa de madeira para poder ser feita a usinagem. Então vai ser feita a usinagem agora. E a torre de usinagem, que tem os movimentos Z, X e Y aqui, vai descer, fazendo esse movimento Z, nessa parte Z aqui, e fazer a usinagem aqui da placa, aqui, fazendo os desenhos aqui, ou as formas desejadas para isso aí. Depois que terminou de fazer, esse pistão aqui recua, solta a placa e esse pistão avança mais um pouco, então numa segunda posição, para descartar a peça. Então a peça sai, aí a partir de que a peça está fora, primeiro eu tinha feito isso aqui, voltei esse pistão aqui e avancei o resto aqui, descartei a placa. A partir de que a placa está descartada, eu recuo o pistão de volta à posição original e fico esperando a próxima placa. Então volta de novo o mesmo ciclo, então eu recuo aqui, solto o alimento, com esse pistão eu alimento, faço esse movimento, a placa cai. A placa caiu aqui, eu volto o pistão aqui, ele segura a próxima. Daqui eu aciono até a placa vir aqui para a parte de usinagem. Vem aqui, prende essa peça aqui, aí essa torre pode fazer a usinagem. E aí quando termina tudo, a placa pronta, então é retirada da máquina pelo pistão. E o pistão retorna ao estado original dele aqui, voltando para o próximo ciclo. Então esse vai ser o funcionamento dessa máquina, a máquina de recortes aí. Esse funcionamento, então, seguindo aquelas exigências que a gente viu de parada, emergência, posição inicial e assim por diante,
vai refletir então no nosso diagrama de caso de uso aqui, né, que é o primeiro diagrama que a gente vai estabelecer com o usuário, né, para fazer a definição do sistema. Ele vai permitir com que eu tenha ali então uma forma de apresentar a interação do operador, né, com o sistema que vai ser colocado, e aí eu vou, a partir de cada um daqueles que eu identifiquei, eu vou começar a fazer o meu diagrama de caso de uso. Tá? Então eu vou ter que tratar, por exemplo, de como parar a máquina, tratar da emergência da máquina, posicionamento inicial, para ela iniciar o ciclo, né? Produção discreta, que a gente pode chamar de manual também, e produção contínua, que a gente chama de automático, tá? E uma rotina que ela tem a generalização de produção aqui, né? Onde eu tenho aqui tá, a execução da peça, né? Que pode ser do tipo 4x2 ou 4x4, que está errado, ou 4x4, tá? Que ligados, interligados aqui daquelas formas e daquela maneira que a gente viu na aula anterior, onde a gente tinha as ligações entre os vários elementos aqui, entre os atores aqui, os casos de uso, e entre caso de uso e outro caso de uso. Então dá para ver que eu tenho aqui o stand, aqui, que é condicional ao tipo de placa. Então se eu tenho essa produção vai ser executada, mas depende de qual tipo de placa. Então esses dois stands aqui não são executados ao mesmo tempo. Eu tenho aqui então os includes, né? Então a produção contínua aqui inclui, né, a mesma produção discreta, que seria a manual, elas incluem o posicionamento inicial, né? Eu tenho que ter isso aí. A de emergência, né? A condição de emergência, que ela é condicional aqui à produção, então é o stand, e ela pode, se acontecer esse caso que está aqui, tá? Ela vai incluir aí o posicionamento inicial, então ela faz uma rotina para ela voltar para a posição inicial e depois, né, ficar parado tudo, o sistema. E o parar aqui, né, que se for na produção contínua for pedido para parar, ele vai esperar com que eu termine o ciclo para depois parar a máquina e esperar pelo próximo comando. Então eu consigo estabelecer, né, de uma forma geral, né, como vai ser o nosso diagrama de casos de uso, ou os casos de usos preliminares que a gente já pode estar trabalhando, e daí eu consigo, então a partir de cada um desses casos de uso que foram colocados aqui, eu consigo detalhá-los, né, de forma informal, ou de forma que eu possa saber como que vai ser a sequência de produção. Um exemplo então de um caso de uso aí do posicionamento inicial, né? No caso de uso normal desse posicionamento inicial seria o que? Recuar os eixos, né, de usinagem, né, o Z, o Y, o X aqui. Recuar o pistão na trava de peça, que seria aquela pistão que fixa para fazer a usinagem. Recuar o pistão de alimentação, que é aquele que está empurrando a peça para a usinagem, depois dela pronta para fora da máquina. Avançar o pistão de descarga, né, da matéria-prima, para que ela fique segurando, né, naquele alimentador lá, a matéria-prima e não até, como é o posicionamento inicial, até o início do ciclo, e assim por diante. Então eu tenho aqui então a rotina, né, vamos dizer assim, o caso de uso descrito aqui do posicionamento inicial da máquina. Daí eu posso ter um caso de uso também da produção contínua, que seria o meu automático do sistema. Nesse caso de produção contínua aqui, eu poderia então solicitar então a chamada da minha rotina de produção, né, e aí fazer com que ela seja ativada e ter um indicativo de funcionamento dela. Da mesma forma, a produção discreta, que seria o manual também, que o usuário solicita fazer uma produção de uma peça por vez aqui, e simplesmente eu chamo aquela rotina uma vez só de produção e depois, né, sinalizo que eu estou fazendo uma peça só, tá, e fico esperando a próxima depois. Posso ter então o caso de uso da produção, efetivamente, que é aquele caso onde eu vou estar lá preparando todo o funcionamento, né, a sequência de funcionamento da máquina para a usinagem. Então eu tenho lá que a partir do início eu recuo o pistão de descarga de matéria-prima para poder cair uma matéria-prima. Assim que caiu essa matéria-prima, né, dentro da máquina, né, pelo meu alimentador, eu avanço esse pistão de descarga para segurar a próxima para não entrar no ciclo agora. Então tem uma matéria-prima que já está no ciclo. Aí avanço o pistão de alimentação para fazer a usinagem, avanço o pistão de trava de peça, fixo para a usinagem, identifico que tipo de placa que eu vou fazer, se é 4x2 ou a 4x4, e daí a partir daí eu faço as movimentações dos eixos, né, de usinagem para fazer os furos, ou o que foi programado lá pelo meu controlador, ou CLP ou CNC. Daí eu recuo, terminada a peça, né, eu recuo o pistão da trava de peça, avanço o pistão de alimentador para a saída de peça.
Daí eu recuo o pistão de descarga e volto para o estado inicial, para o início do ciclo, preparando para a próxima placa, né? E também tem uma contagem, né, de placa então dentro desse ciclo de produção. Então eu vou contando quantas placas foram usinadas aí, a título de planejamento e controle da produção. Seguindo ainda, eu tenho aí o caso de uso de emergência. Nesse caso de uso de emergência, então ele solicita o posicionamento inicial e depois ativa uma luz de emergência e fica aguardando isso aí. No caso aí, provavelmente vou estar usando o botão cogumelo, né, para fazer essa função de emergência. E tem o caso de uso parar. Nesse caso de uso parar aí, a gente vai estar indicando na produção contínua que eu vou ter a parada. E quando eu terminar o ciclo da minha máquina, tá, e voltar para o início do ciclo, tá, ele fica esperando, ele para e fica esperando alguma indicação do usuário para ver se vai dar o início do ciclo novamente. Então, a partir de todos esses casos de uso aí, a gente consegue, né, montar o diagrama, refinar aquele diagrama para verificar as ligações e para verificar se tem necessidade os casos de uso ou não e como eles estão se agrupando ou não, ou da maneira disso aí. E eu consigo então ter toda aqui uma formalização, né, uma descrição, né, inicial do meu sistema, que é bem interessante, que pode até já ajudar já na parte automática, já remeter para isso. Tá? Aqui também tem os casos de uso aqui para o tipo de placa, né? Então se eu tenho uma placa 4x2 aqui, eu vou avançar a pistão no posicionamento para pistão de placa 4x2 e vou ainda sinalizar para o meu CNC ou para a minha máquina, né, quais são os movimentos do eixo necessários a serem feitos. Que da mesma coisa a gente aplica para 4x4, né? Quando ele tem um dimensionamento diferente, ele vai ter que executar outras funções diferentes, né, de movimentação de eixos X, Y e Z. Com todo esse diagrama de casos de uso e os casos de uso descritos aí, a gente consegue então trabalhar com o diagrama de sequência, onde a gente vai ordenar isso aí, esses casos de uso aí em função do tempo. Então o diagrama de sequência ele se baseia, né, geralmente no diagrama de casos de uso e nos casos de uso. Então isso a gente vai ver aqui. Então que se eu tenho esse diagrama de casos de uso aqui e vou trabalhar com a sequência, eu tenho envolvido aqui alguns elementos do tipo operador, né, e o tipo de ação que ele vai fazer. Então, pegando aqui, por exemplo, o operador iniciando a produção contínua aqui do sistema de automação, eu vou ter aqui, então, um diagrama de sequência, onde eu tenho aqui o operador atuando aqui no método que seria a produção contínua, que chama o posicionamento inicial para ser feito naquele momento que está lá, depois, antes de entrar em posicionamento contínuo, verificar se está posicionado, né, na posição inicial. Daí eu tenho aí a chamada da produção e, né, a produção vai identificar o tipo de placa que aí vai executar as suas funções aí. Isso dá para ver que isso tudo é feito aqui, ó, numa linha de tempo, tá? Então na linha de vida, né, dos elementos aqui que a gente tem. Dá para ver então que ele solicita a produção automática, então ele tem que enviar um sinal para isso. Tá? Esse sinal enviado aí, ele é aceito, né, e é verificado aqui, por exemplo, se o posicionamento inicial está ok. Se tiver ok, eu tenho um feedback respondendo, e aí vou na sequência, né, preparando então a produção. A produção identifica qual que é a placa e no final da produção a contagem da placa é feita e termina o ciclo. Então dá para ver aqui que para esse caso aqui de produção contínua eu tenho esse diagrama de sequência e eu tenho aqui nessa sequência temporal, né, até chegar no final da minha linha de vida aqui do meu processo, né, desse processo de produção contínua, tá, os sinais necessários para trocar entre os elementos, né, entre as rotinas aí, ou métodos que a gente vai estar utilizando para fazer o automatismo. Tá? Daí eu posso fazer a mesma coisa para a produção discreta. Então na produção discreta aí, o operador aqui, então, ele vai estar interagindo com o caso de uso, né, que estava representado lá de produção discreta, que verifica se a posição inicial tem que estar ok, se, né, eu tenho que fazer essa verificação sempre. Tá? E a parte da produção pode ser acionada, ela vai ser acionada aqui no sinal, que vai identificar a placa também, novamente, a mesma coisa, né, e que tipo de placa vai ser feita, e no final dela feita a contagem de placa. Então tem tudo a mesma rotina temporal, tá? Só que colocado aqui as trocas de sinais necessários para isso aí, em função
de cada um desses casos de uso que foram colocados lá. Para emergência, a mesma coisa, eu vou ter ali, ó, então, o botão de emergência, né, ativado pelo operador, né, pelo ator operador aqui, tá? A rotina de emergência, então, aqui vai parar a produção no momento, no instante onde ela estiver, tá? Em qual momento tiver de usinagem da placa lá. Nesse caso aqui, quando ela para a produção, depois ela pega e ativa, né, a rotina de posicionamento inicial para retornar os eixos, né, para a posição de início, né, no modo seguro, vamos dizer assim, com os eixos recuados e retornados, e aí eu consigo então, nessa linha de vida aqui, colocar todos os eventos, né, e os sinais que eu troco com esses elementos aqui, quem que troca com quem os sinais. Então dá para ver que eu troco os sinais com o operador, né, ou seja, com o ator, né, e um objeto, né, que seria aqui um caso de uso, aqui representando o caso de uso, e entre eles também tem essa troca de sinal, tanto aqui quanto aqui. Para o parar, a mesma coisa, a gente vai ter uma representação de solicitação do usuário para o parar, e a produção é contínua. No entanto, a produção vai ser executada uma vez. Então, em qualquer momento que eu tiver pedindo para parar, nesse caso aqui da produção contínua, né, então podia até ter essa linha de vida um pouquinho mais esticadinha aqui, tá? Qualquer momento que eu faço isso daqui, eu venho e faço com que a produção finalize a peça, né, conte isso aqui depois de contar a peça, finalize a peça, e dê um feedback dizendo que terminou. Se a produção está parada, então terminou essa produção que está aqui, e eu tenho o aguardo do operador do próximo, tenho esse feedback para o operador e fiquei aguardando a próxima ciclo para ser iniciado. Daí então eu consigo estabelecer todos os meus elementos, né, necessários pelo menos para a definição inicial do sistema, de uma forma onde eu uso aí o ML para fazer essa definição do sistema aí, que seria o meu primeiro passo de implementar um automatismo, né? Alguns artefatos, os artefatos que são os diagramas de caso de uso e os diagramas de sequência. Então daí agora a gente, né, pode então aplicar nossa metodologia por completo. É o que a gente vai fazer na próxima aula. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.